Aleluia, amados irmãos, estamos aqui nesse estudo bíblico diretamente com a Bíblia na telinha aí do seu celular ou do seu computador. E você sabe muito bem o que está aqui no Novo Testamento, em Mateus 6:33, está escrito: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Deus, ele estava falando com um povo que estava necessitado, que tinha suas dificuldades, que precisava de comida, por isso que ele multiplicou o pão. Um povo que não tinha tanta riqueza, mas mesmo assim ele vai dizer, buscai aqui, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus estava dizendo, eu quero que o meu reino, a minha causa, as minhas coisas estejam em primeiro lugar, né? Agora nós vamos voltar para o Velho Testamento. Aqui, Velho Testamento, nós vamos para Ageu. Vamos para Ageu, capítulo 1. E Ageu, o profeta Ageu, ele profetiza na época onde o povo está voltando da Babilônia para Jerusalém. E Ageu, o nome Ageu significa festivo, ou seja, o nome Ageu significa divertido. Só que Ageu, ele vem para inspirar o povo que estava parando de fazer a obra de Deus. O povo estava desanimado, houve algumas pausas na obra de Deus, uma de 2 anos e outra de mais tempo ainda. Havia ameaças, havia levantes contra o povo de Deus, mas mesmo assim, o nosso Deus, ele disse para Ageu, vai lá e profetiza. Então, só para você ter uma ideia, Malaquias, Ageu, Zacarias, Neemias e Esdras estão todos ali envolvidos com a obra de Deus depois do povo sair de Babilônia, tá entendendo? Então, quando você lê Neemias, quando você lê Esdras, quando você lê Zacarias, Ageu e Malaquias, o assunto vai ser a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros que estavam demolidos, destruídos, né? E você vai ver como é interessante. Por quê? O que a gente pode aprender aqui? Muitas vezes nós começamos algo com Deus e por algum motivo, talvez porque a gente errou, talvez as coisas não deram certo. Por que o templo de Salomão foi destruído? Porque o povo pecou, né? E como o povo pecou, Deus permitiu que Babilônia entrasse e queimasse aquele templo tão bonito, tão lindo, que era chamado Templo de Salomão. Então, quando o povo volta da prisão, do cativeiro, da escravidão em Babilônia, acontece algo interessante, porque Deus, ele diz assim, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. E o povo pensa assim, como? Como que pode ser? Como que a glória vai ser maior? Por quê? Havia uma diferença, meus irmãos, que a gente tem que lembrar. O templo de Salomão estava cheio de ouro, era algo magnífico por fora, né?
Era algo até mesmo exagerado, né? Você vê que a Bíblia fala que Salomão tinha vários cavalos, que ele tinha tudo que ele queria, que o ouro não dava nem para contar o ouro, porque era tanto ouro, era aquela abundância. E a Bíblia diz que quando Salomão apresentou aquele templo ao Senhor, a glória desceu. Sim, a glória desceu. Mas agora o povo está vendo um templo destruído. Um templo sem nada. Um templo sem riquezas, sem ouro, sem prata, somente com pedra e madeira. E o povo ficou desanimado. Mas aí Deus fala assim, ó: considerai os vossos caminhos. Ó, vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Vocês comem, mas não fartam. Vocês bebem, mas não vos sacieis. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E o que vocês recebem de salário, vocês recebem para colocar num saco furado. Aí você diz assim, por quê? Aqui está a resposta, ó. Lá na última frase aqui, ó: por causa da minha casa, que está em ruína, enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. Amém? Então, o que aconteceu? A casa do povo estava bonita, a casa do povo estava cheia de móveis, estava com algumas riquezas. Só que Deus também tinha dado aquilo para o povo investir na obra dele, na casa de Deus que estava em ruína. Estava meio feinha, né? Ruína. Não tem como se expressar diferente. A casa de Deus estava feia, estava desprezada, ninguém queria trabalhar, mas quando chegava em casa, todo mundo colocava a mão na obra. Opa, é minha casa, então eu vou cuidar bem. Mas Deus estava dizendo assim, ó, povo, vocês têm que fazer aquilo de Mateus 6,33. Claro que o povo não conhecia ainda, né? Mas foi aquilo que Jesus falou em Mateus 6,33, que foi: busque em primeiro lugar o reino, busque as coisas de Deus. Por quê, irmãos? Você pode fazer muitas coisas por fora. Você pode cuidar do seu corpo, que é bom. Você pode se alimentar bem, que é bom e necessário, importante. Você pode pintar a casa, que é bom. Mas se você não tiver uma consciência e não cuidar das coisas de Deus, se você não tiver alegria nas coisas sagradas, em cultuar ao Senhor, em ajudar na obra do Senhor com aquilo que você pode, seja financeiro, seja na força do braço mesmo, seja evangelizar, seja convidar pessoas para a casa de Deus. E também você não pode esquecer que você é templo de Deus. Amém? Então você tem que cuidar da sua vida espiritual, você tem que ter uma vida de leitura bíblica, você tem que ter uma vida de leitura bíblica, tem que ter uma vida de oração, né? Você precisa às vezes tirar um tempo para jejuar. Por quê? Porque assim você vai estar embelezando o teu interior, o teu espírito. E quando a Bíblia diz que quando o espírito do homem está de pé, até o corpo dele fica com saúde. Provérbios. Amém? Então, meus irmãos, você vai ver aqui Ageu 2, eu mudei aqui, nós estamos no capítulo 2 agora. Aqui o povo vai dizer mais uma vez, ó, aqui, ó. Deus diz: ah, vocês viram a casa na primeira glória, né? E olha só o estado da casa. Essa casa não está como nada? Aí Deus diz: esforça-te, Zorobabel, que eram os líderes. Esforça-te, Josué, esforçai-vos, todo o povo. Ou seja, todo o povo tem que se esforçar. Não é só um líder, 2 líderes. Não, todo o povo tem valor. Deus precisa de todo o povo para fazer a obra dele. Deus precisa de você. E no dia de hoje,
Eu vou parar por aqui, porque nós vamos falar mais sobre isso. Mas no dia de hoje, Deus está chamando você para o exército dele, para uma grande missão, para uma grande obra. E ele diz, eu preciso de ti. Se você buscar em primeiro lugar as minhas coisas, você vai ver que nada vai te faltar. E a satisfação voltará na tua vida se você fizer as minhas coisas em primeiro lugar. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.